Vamos ler com a ajuda de Deus, irmão, o que Deus traz avante nas epístolas que o apóstolo Pedro escreve. O Senhor traz avante no capítulo no capítulo 1 das cartas que Pedro escreve, também na primeira carta, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Vamos ler com a ajuda de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros, disperso no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar ao último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Mas este verso só, o qual não havendo visto a mais, o qual não ouvendo agora, mas crendo, vós alegrais com o gozo inefável. Estes versos. Inefável e glorioso. O apóstolo trazia aqui uma mensagem de firmeza para a Irmandade. E ele escreveu esta carta, não direto a uma igreja só, mas ele mencionou aqui diversas, no Ponto, na Ásia, Betínia, Capadócia, que todos que ouvissem e um dia chegasse essa carta, pudesse entender o amor de Deus e a grandeza de Deus de lembrar das pessoas. E ele ainda diz aqui nos últimos versos que lemos, o qual, não vendo agora, mas ama. A Cristo nós não vemos, mas amamos. Aí é que está o segredo da nossa fé, que mesmo o Senhor Jesus falou para Tomé, agora porque você me viu, você crê, mas aventurado aqueles que não me viram e creram. Quem é os que não viram e creram? É essa geração, é esse povo. Depois da morte do Senhor, a sua sepultura e a sua ressurreição, os que vieram depois não viram ele, mas escutaram, mas ouviram falar. E a prova de benção foi tão grande que eles criam no que o Senhor falou e que outros transmitiram, que a palavra tinha poder. Lembra o poder que estava em Pedro, lembra o poder que estava em João, é o poder que estava em Paulo. Algum não viu, mas só pelo fato de ter ouvido que ele era o Cristo e de que ele existiu, creu. E a salvação chegou e os milagres chegaram. Então, queridos irmãos, aqui fala ele, louvando a Deus, dando graças a Deus. É isso que devemos fazer. Quando vamos orar, nós começamos a orar assim: nosso Deus, nosso Pai,
graça te damos por nos haver chamado. Olha Pedro, bendito seja o nosso Deus e Pai que nos gerou de novo. Nós temos que entrar no vácuo desta fala. E no vácuo do sacrifício. Por que sacrifício? Todo homem, para ser ouvido diante de Deus e para oferecer o seu louvor a Deus, ele precisava levar um cordeiro, levar uma ovelha ou levar pombos e derramar sangue. E quando esse holocausto era celebrado, por este sacrifício e derramamento desses animais do seu sangue, o pecado era perdoado. E nós vamos chegar também diante de Deus com um cabrito, ou uma ovelha, pombos, bois? Não, nós chegamos diante de Deus naquele sacrifício, no sacrifício de Cristo. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, quer dizer, aquele cordeiro que morreu, aquele Cristo que foi imolado por amor de todos nós, pela virtude do seu sangue, pelo derramamento do seu sangue, nós nos apresentamos. Entenderam, irmão? Toda oração deve ser feita em comunhão e com fé, em nome daquele Cordeiro que morreu, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns, às vezes, dão coleta e depois vai buscar palavra ou quer buscar milagre. Dinheiro não vale, bens terrenos não vale. O que vale é o coração e a fé que se tem naquele que morreu na cruz. Bendito o nome santo do Senhor. Ouça o que Pedro falou. Vocês estão olhando tanto para nós, porque o paralítico de Formosa andou e agora está liberto das suas pernas. Por que olhais tanto para nós? Em nós não há poder nenhum, nem em mim, nem nele. Sabem quem há poder? Naquele que vocês mataram na cruz do Calvário. Aquele que vocês mataram, o sangue dele fez este paralítico andar. O sacrifício dele fez o paralítico andar. Então, queridos irmãos, os irmãos podem ver as pessoas que não têm o conhecimento inteiro da palavra, não conhecem bem o andamento, então eles pedem sempre a Deus, mas não pedem em nome de Cristo. O nome de Cristo é o único nome que subiu no céu, e o que veio do céu e que voltou para o céu. Não adianta, meus irmãos, não adianta, prezado ouvinte, que está longe desse lugar, você pedir, mas se não for pelo nome de Cristo, não será atendido. O único nome que veio do céu e subiu para o céu foi Cristo. Se nós formos buscar uma pessoa que procuramos em algum lugar onde ele nunca esteve, ou ele nunca foi lá, ou nunca esteve lá, eu estou procurando isso aqui no nome dessa pessoa, mora aqui não, outro, mora aqui também não, naquela rua também não, você nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Irmão, quantos que procuram a Deus ou procuram a Cristo em lugar que Cristo não está? Procuram eu não achei, ele não me ouviu, procurei, ninguém deu informação dele, mas aqui está a palavra hoje. Se você quer ser ouvido por Deus, vai a Deus, em nome de Jesus Cristo. Cristo é o intercessor, ele veio do céu, viveu na terra, se fez igual a nós, a palavra fala, viveu entre nós, sentiu as aflições dos homens, para agora interceder pelos homens, pelas aflições que cada um passa.
Glória a Deus. Irmão, a coisa bonita é esta: quando a gente encontra alguém que fala a nossa língua, e ele veio de lá, cá, para entender a nossa língua, entender as nossas dores, e as nossas mágoas, e as nossas situações difíceis que vivemos. Ele está sempre perto do Pai. Quando alguém ora, quando alguém pede, quando alguém busca, certamente Ele está intercedendo. Pai, esse eu entendo, esse eu conheço, Ele está falando no meu nome, liberta Ele, atende Ele. Glória a Jesus. Irmão, então a palavra fala que Deus teve muita misericórdia de nós. E Pedro então dizia: este Pai de tanta misericórdia colocou em nós uma nova e viva esperança. As esperanças da terra, todas elas acabam. Esperança de ter uma casa, um palacete, uma viagem, uma formatura e a outra tantos bens que a vida proporciona, às vezes não consegue, porque é uma esperança que ela não é viva. Mas essa aqui é tão viva, escuta bem, ela é tão viva que ela se cumpre depois da morte. Depois de morrermos, vamos receber e ser contemplado com esta viva esperança que é a vida eterna trazida por Cristo na sua ressurreição. Glória a Deus. Então, querida irmandade, esta fé que Ele colocou em nós deve estar guardado em nós em todas as situações e nunca esmorecer. Tem prova? Continua congregando. Está em dificuldade? Continua congregando. A situação não está boa, mas continua congregando. Quando se alguma coisa má, isso vai passar. Vem uma onda contrária, isso vai passar. Vocês não vêem na onda do mar? Bate na pedra o tempo inteiro, mas bate e volta, bate e volta. Chega um dia, a onda continua batendo e a pedra continua no lugar. Quem achou que ia parar se enganou. E a pedra está ali. Você é uma pedra. Quantas ondas vierem, resistirá pela fé que está no coração de cada um de nós. Tem fé para crer na palavra? Então receba a palavra. Olha, irmão, que Deus dá. Faça mais algumas orações, um pouquinho mais demorada, uma oração com um pouquinho mais de fervor. Deus se agrada àquele que chega a Ele fervorosamente. Oração frouxa, sem vida, não é assim que Deus se agrada. Mas tem oração que irmãos e irmãs oram a Deus e podemos dizer nesta explicação de palavra: balança o céu. Vocês querem ver como balança? Quando Pedro e João saiu do templo porque foram surrados, e depois alguém disse: para de falar no nome desse Jesus. Ele falou: é melhor agradar a Deus ou aos homens? Vamos agradar a Deus, não vamos agradar aos homens. E foi. Quando ele encontrou no lugar que estava com os discípulos à frente, estavam reunidos, orando, pedindo pela libertação dele, ele orou ao Senhor: nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia. Os homens já mataram o teu filho, pregaram-o no madeiro da cruz, mas ele ressuscitou, e agora querem impedir-nos de falar no seu nome. Leia lá embaixo: e a terra balançou. Leia lá embaixo no versinho: a terra balançou. Oração de fé. Oração que tem certeza. Crente precisa orar com certeza que Deus está ouvindo. Essa é a palavra de hoje, tão maciazinha, para nós buscar mais força em Deus. Deus seja louvado.